Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas aqui ao meu canal do YouTube. E hoje eu vou falar sobre por que compor uma música cristã. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero te convidar a se inscrever, clicar no sininho de notificação para que você possa receber o aviso do YouTube quando eu subo um vídeo novo. Esse tema surgiu no meu coração fruto de diversos comentários que eu li na série Os Satanismos da Música que eu tenho feito aqui no canal, mas voltados especificamente para o capítulo 11, quando eu faço um depoimento pessoal sobre os satanismos da música gospel. E foi um vídeo muito difícil de eu fazer, mas eu tive que trazer e expor o meu coração, e foi um vídeo especial, que eu sei que muitas pessoas assistiram. Se você não assistiu, o link vai estar aí embaixo na descrição desse vídeo. Talvez você não seja músico, talvez você não seja alguém que participe do louvor da igreja. Esse vídeo é específico para quem gosta de louvor, para quem gosta de louvar o Senhor, mas principalmente para você que tem o desejo de cantar para o Senhor, de compor uma música para o Senhor, e às vezes você não tem nem formação musical, você não sabe nem que é o dó maior, cara. Não importa. Mas a grande pergunta que eu tenho visto é uma grande indignação das pessoas pela falta de profundidade. Talvez esse seja o termo, pela falta de profundidade e da incoerência, muitas vezes, daquilo que é cantado, etc. Eu confesso pra você, eu tô muitos anos fora do Brasil, né? E eu deixei de acompanhar a música cristã no Brasil já faz algum tempo. E agora que eu retomei, então eu tô começando a ouvir algumas coisas de novo. E eu ouvi muito louvor aqui nos Estados Unidos. E aqui nos Estados Unidos tem duas vertentes muito claras, né? A música branca e a música negra. Ponto. A comunidade negra, a comunidade branca. E a comunidade branca é aquele rock quadrado, chato, muitas vezes sem graça. E a música negra é aquela coisa estrondosa, vibrante, cheia de complicações harmônicas e complexidades, porque é a forma deles se expressarem. E acho fantástico. Mas quando eu sento para compor, eu posso dizer que é um momento sagrado. Em primeiro lugar, quando você vai compor uma música, mídias sociais, qualquer um pode fazer isso, né? Na minha época, quando eu comecei a tocar anos atrás, cara, não tinha essa facilidade, vamos assim dizer. Eu estava estudando outro dia o Tabernáculo de Davi, e é uma série que eu estou fazendo aqui no canal também, que é muito interessante. Eu cheguei num salmo que fazia tempo que eu não lia, confesso, Salmo 87. O último versículo desse salmo, ele me chamou a atenção, porque fala o seguinte: os cantores e os tocadores de instrumentos cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Cara, isso abre um tema gigantesco, abre um leque gigantesco de discussão. Todas as minhas fontes estão em ti. Em ti quem? Sião. Ele está falando do Monte Sião, onde a glória de Deus se manifestava, onde a glória de Deus e a presença veio de uma forma gloriosa. Continuará existindo essa forma gloriosa nos anos de Apocalipse. Ali Deus estabeleceu o trono dele. Então o salmista está falando e está conclamando para que nós, hoje, músicos, cantores e compositores, estejamos focados no detalhe que as nossas fontes daquilo que a gente compõe tem que estar no Senhor, tem que estar apontando para Sião, tem que fazer com que o povo não olhe para o meu talento, olhe para a glória de Deus. E o propósito de você compor, cara, é um só. Se você está compondo para o Senhor, deixa eu te explicar, o foco não está enquanto você toca, o foco não tá na sua qualidade vocal. Óbvio que você vai utilizar técnicas de compor que você vai conseguir expressar a sua voz de uma certa forma, mas se você está escrevendo para que a igreja cante, para que seja uma música, como a gente diz no cotidiano ministerial, congregacional, ou seja, que a igreja consiga repetir, você tem que ter alguns cuidados, né? Você não adianta colocar coisas muito rebuscadas, não adianta colocar músicas muito profundas, de tal ponto de que a igreja vai ficar olhando para você, não entendi nada. Tem que ser, você tem muitas vezes descer no âmbito de uma musicalidade que não seja igual à sua, e você pegar a pessoa pela mão para trazer ela onde você está, e daqui eu mostro, ó, tá vendo onde a gente está agora? Você fala com ele aqui, você dá glória a Deus para ele,
entendeu? E muitas vezes esse é o papel do compositor, desde que de fato as suas fontes estejam no Senhor, porque se as suas fontes estiverem em você mesmo, o que vai acontecer? A sua unção, o seu talento, a sua habilidade musical vai trazer glória para você mesmo. Deus vai estar assim, ó, atrás de você, olhando para você. E você não quer isso, né, cara? Muito pelo contrário, você tem sempre que ter na mente que aquele local onde você está ministrando louvor não é um local que você tem que gostar, é um local que você tem que ter medo, temor, entendeu? Porque é o local mais próximo do trono de Deus. Mas quando você vai compor um cântico para o Senhor, tenha certeza que você está focado no propósito. Por exemplo, você vai ler nos Salmos que existem muitos deles que eram chamados Salmos Cânticos dos Degraus. Cânticos dos Degraus, eles eram cânticos que o povo cantava quando eles iam em direção ao templo para adorar o Senhor. Deixa eu mostrar isso aqui para você. Por exemplo, na época de Davi, aliás, na época de Salomão, quando o templo foi construído, tá vendo aqui, ó? Olha, o povo subia em direção ao templo para adorar o Senhor. Então, os cânticos dos degraus eram cantados nessa trajetória. Para que servia o cântico dos degraus? Para preparar a mente das pessoas a entrarem na presença de Deus. Então lembra no modelo do tabernáculo que tinham áreas específicas, né? Tenha certeza de que você está compondo para uma área específica do tabernáculo, que é um momento na liturgia, um momento na adoração do Senhor, né? Eu participei do louvor de uma igreja, eu não quero que falar mal de forma alguma, mas eu tinha uma dificuldade grande, né, naquela igreja, porque todas as músicas de louvor é uma coisa muito para baixo, uma coisa muito tristonha, eram músicas lentas, né? E quando você tá subindo o cântico do degrau, cara, dá pra você fazer uma coisa muito lenta, cara. Quando você tá entrando na presença de Deus, você tem que cativar e pegar a atenção das pessoas, né? Prender a mente das pessoas. Lembra aquele versículo que nós lemos na Bíblia? A gente lê em 2 Coríntios 10, 5, que derrubamos os raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse momento, dentro do contexto do louvor, o que a sua música tem que fazer é fazer isso, é levar cativa a mente da pessoa à obediência de Cristo. Na série de Satanismo na Música, eu ensino, né? Eu mostro como a música do mundo faz isso no mundo. Cara, no Senhor é a mesma coisa, sob o ponto de vista de que o diabo copiou o Senhor. Deus criou a música para adoração a Ele. Então, quando você vai compor uma música, quando você vai exaltar o nome do Senhor, você tem que entender que você está pegando a mente da pessoa e levando cativa a obediência de Cristo. Então você tem que lembrar que as pessoas vão entrar na igreja com vários problemas, com várias situações, a pessoa vai estar ouvindo a sua música, sei lá onde, não sei onde você vai publicar, se no YouTube, nas redes sociais, não importa, entendeu? Mas lembra que o que você vai cantar tem que fazer sentido. Você tem que pegar a pessoa nesse ponto e levar até esse ponto, sendo que esse ponto aqui é na circunstância onde ela está, e nesse ponto aqui é até os pés de Deus. Eu lembro que tinha uma música que, na época que eu comecei a compor, não tinha YouTube, né, cara? Não tinha como você pesquisar quem é que tá cantando o quê. Cara, não tinha isso. Ou você comprava os CDs nas lojas, ou você ia nos congressos de louvor, ou você escutava fulano que fez uma música assim, ou você compunha a tua música, né, cara? E eu lembro que eu precisava de uma música para abertura do culto. Uma música, eu não digo solene, mas era uma música que fazia com que a pessoa focasse a sua mente na pessoa de Cristo. Eu compus uma música assim: dedicamos, Senhor, nossas vidas diante do teu altar. Entregamos, Senhor, aos teus pés, porque és o bendito. Consagramos tua casa e trazemos a taça com nossas orações. Te exaltamos, Senhor, porque és digno
Quer dizer, é uma melodia fácil, é uma harmonia que não tem firula e é fácil de gravar. E eu lembro que quando a gente cantava isso na igreja, cara, a presença de Deus era uma coisa tão gostosa, e aquele início de culto e a igreja cantando isso de uma maneira suave, e depois a gente transicionava para um momento mais alegre dentro da própria canção, exaltando quem é a pessoa de Deus, e era tremendo porque a letra te fazia pensar. A melodia era fácil, memorizável, as pessoas gostavam e nossa, o pastor pedia pra gente repetir, repete, não, repete. Por quê? Porque era uma música simples. Então, o propósito daquela música, naquele contexto, era pegar a mente da pessoa, levar até os pés de Deus, preparando o coração da pessoa para louvar ao Senhor e receber a palavra. Ponto. Não tem mistério, cara. Quando você começa a fazer muita firula, quando você começa a fazer muita, muito malabarismo, você acaba incorrendo no risco de fugir do propósito do Senhor. Então, se você não toca um instrumento, se você está querendo aprender a tocar um instrumento, começa com violão, cara, um instrumento simples. Eu sabia 2 acordes só, Ré maior, e aí eu ia mudando os acordes para saber que som que tinha, e aí compunha a minha primeira música. Então, e foi assim que compus essa mesma música. Dedicamos, Senhor, nossas vidas diante do seu altar. Entendeu? Então, assim, quando você quer compor uma música, você não precisa muito malabarismo. Outra coisa interessante é o seguinte: se você quer compor sobre um testemunho seu, uma coisa que aconteceu na sua vida, muito cuidado para que a letra dessa música ela não chame atenção sobre você. Mas ao invés disso, ela chama a atenção na obra gloriosa que Deus fez em você, para que através de você, outras pessoas possam ter um encontro com Cristo. Percebe a diferença? Eu sou muito chato com músicas que falam do ego humano. Sou eu, olha para mim, então Senhor, ou músicas que falam que porque Deus falou isso, agora eu vou reivindicar e vou botar um chave de braço em Deus e Deus vai ter que me dar o que ele falou. Você tá doido, cara? O que você pensa que você é? Você não pode escrever um negócio desse, cara. Isso é uma abominação. Você tem que se lembrar que você não está se dirigindo ao seu chapa. Outra controvérsia que outro dia a turma me perguntou, o que você acha sobre pessoa chamar você, Deus de você? Não sei se são meus cabelos brancos, ou se é o próprio fato de eu ler aqui nas escrituras. Eu não lembro de ler uma pessoa na Bíblia chamando Deus, o Criador do universo, de você. Por exemplo, lembra Moisés no Monte Sinai, quando ele subia aquelas densas trevas da glória de Deus, que o monte chaculejava e o povo morria de medo, borrava as calças de medo, cara. Desculpa os mais ortodoxos pela minha linguagem, mas essa é a verdade. Eu não consigo pensar em Moisés chegando lá. E aí, Deus, beleza? Como é que você tá? Você consegue conceber isso? Quer ver outra visão? Você vai um dia entrar na Nova Jerusalém. Eu não sei se você parou para pensar ou não no que eu vou te falar, mas a volta de Cristo vai ser um negócio tão aterrorizante para quem é perdido, para quem não é salvo, mas mais aterrorizante do que a volta de Cristo vai ser a Nova Jerusalém descendo do céu. Você já notou quais são as dimensões da Nova Jerusalém? Os muros da Nova Jerusalém, primeiro é quadrada, né? Os muros da Nova Jerusalém têm metros e metros de altura. E tem quilômetros de comprimento, é como se fosse de São Paulo ao Rio Grande do Norte. É uma coisa assim, colossal. E ali está o trono do Criador, que vai estar flutuando sobre a cidade de Jerusalém. Tem 12 portões que você tem que entrar para chegar na presença do Criador. Eu imagino que vai ser mais ou menos como era na antiguidade, quando as pessoas iam louvar em Jerusalém, eles iam louvar, eles iam cantando, eles iam exaltando o Senhor e entravam pelos portões para chegar no templo. Eu creio que vai ser assim na eternidade. Você consegue imaginar e conceber você chegar na frente do Criador do Universo, do Rei dos Reis e chamar ele de você? Ah, né, cara? Pensa mais ou menos assim, se o presidente, e quando eu falo essa frase, se o presidente te chamasse, automaticamente no seu subconsciente você já começou a falar, ah, mas eu detesto aquele cara, é um idiota. Ah, aquele cara foi um idiota. Não, eu jamais votaria. A tua mente faz isso. Sabe por quê? Porque nós não temos o respeito do que seja
um rei. Porque nós nascemos num outro sistema de governo. Então é comum o presidente, que é a mais alta autoridade de um país, ser enxovalhado publicamente. Outro dia, conversando com o pastor Lamartine, ele lembrou uma coisa que eu achei simplesmente fantástica. Lembra daquela fatídica derrota de 7-1 do Brasil na Copa do Mundo? Em frente ao mundo inteiro, foi uma vergonha mundial. Você lembra daquilo? Pois é. Naquele jogo, naquele dia, a presidente Dilma Rousseff, naquele dia ela entrou no estádio, o estádio inteiro xingou ela. Só que o problema é que aquilo foi a nível mundial, porque foi transmitido pelas redes mundiais de televisão. E o Lamartine falou uma coisa muito interessante, ele falou, cara, vai dar problema isso. Mas não teve jeito, a humilhação veio imediatamente. 7-1, mundialmente, para sempre fica marcada essa vergonha no nosso país. Mas poucos lembram desse xingamento a presidente. Fica aqui o meu respeito ao presidente. Não interessa se eu gosto, não interessa se eu concordo, não interessa. Interessa o que está escrito aqui. O meu ponto é, quando você vai compor uma música para o Senhor, entenda para quem que você está compondo. Entenda a reverência que você precisa ter, mesmo que você esteja compondo uma música que seja alegre, que seja festiva, que seja uma música de um cântico dos degraus. Eu já compus um monte delas. E em todas elas eu tenho a mesma preocupação com a letra, de honrar o Senhor, o nosso Deus. Mas eu vou te ensinar um segredo que eu aprendi há muito tempo, que salva a minha pátria quando a minha carne vê alguma coisa no louvor dos outros, que eu quero descer a lenha. Mas eu fico calado. E eu quero dizer aqui uma coisa, muito temor, muito respeito. Deixa eu compartilhar com você uma coisa que eu aprendi sobre o louvor. Já é muito temerário você cuidar da tua própria vida, da forma como você escreve música, como você compõe música. Mas quando a gente lê em 2 Samuel, capítulo 6, quando Davi leva a arca para Jerusalém, tem um momento ali que Mical, que era esposa, filha de Saul, esposa de Davi, vê Davi entrando e dançando. E olha só, Davi tinha aprendido uma lição profunda, porque Uzá tinha morrido debaixo da autoridade dele, ele tinha aprendido a como carregar a Arca da Aliança, agora ele está trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém. Ele está entrando em Jerusalém, ele está dançando, né? E quando ele entra em Jerusalém, Davi é observado pela sua esposa Mical. Aí, cara, olha o que a distinta fala para Davi. Davi estava naquele festança, trazendo a Arca da Aliança e tal, e aí ele vai, abençoa o povo, despediu o povo. Aí a abençoada vem falar com ele e fala o seguinte, 2 Samuel capítulo 6, versículo 16. Quando a Arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Olha que coisa interessante. Ela não falou uma palavra. Ela simplesmente olhou para Davi, cara, e teve vergonha do cara. Ela desprezou a forma como Davi estava adorando ao Senhor e trazendo a Arca da Aliança. Aí termina aquela festança toda, Davizão abençoou o povo, aí a fofa vem e vai se encontrar com o maridão. E fala no versículo 20, olha o que a abençoada fala. Voltando Davi para abençoar sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele. E lhe disse, quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse Davi. Aí Davizão deve ter olhado para ela com aquela cara do tipo, hã? Aí ele responde, perante o Senhor, que me escolheu
antes que a teu pai e toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel perante o Senhor, me tenho alegrado. Davi só deu uma explicada. Querida, olha aqui o que está rolando aqui com o maridão. Ainda mais do que isto, me envilecerei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Ele deu um tapa de luva de pelica na fofa, querendo dizer o seguinte: olha só, eu vou continuar adorando ao Senhor no meu jeitão. E essas servas aí que você falou, que te coloquei numa situação delicada, eu serei honrado por elas. Aí o texto fala o seguinte: e Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Sabe o que a Bíblia está querendo nos ensinar? Toda vez que você julga o louvor do próximo, você está cometendo o mesmíssimo pecado que Mical. Não importa se o louvor do outro, aos seus olhos, é aquela coisa esdrúxula, ridícula. Então essa discussão de música A, B ou C que você não gosta é a coisa mais imbecil que você pode fazer por você. Porque no momento em que você faz isso, que você está apontando o dedo para aquela música, querendo dizer que aquilo lá não presta, será que o teu louvor não vai ficar sem frutos? Será que a tua vida de adoração a Deus não vai ficar infrutífera como ficou a Mical? Mical ficou impossibilitada de ter filhos. Deus fechou a madre dela. Isso é um sinal de que quando você zomba no seu coração do louvor do próximo, você está incorrendo no mesmíssimo pecado que Mical cometeu aqui. Então, meu irmão, se você está compondo uma música, não fique preocupado se tudo que você sabe são 3 acordes. Só porque existe uma ala da igreja cristã que critica as músicas que tem 3 acordes. Cara, aprenda 6 acordes. Aprenda a escala inteira. Nunca pare de aprender. Cada vez que você aprende mais, você vai evoluindo mais. Lembra, as fontes estão no Senhor, não estão na sua limitação humana. Então, sempre cresça, sempre procure se desenvolver. Então não se preocupe o que as pessoas vão falar do seu louvor. Deixa que Deus trata. E elas vão ficar sem dar fruto. Muitas vezes eu pequei nessa área. Sim, você tem que ter o discernimento espiritual para você olhar para uma música que o cidadão está cantando na tua frente e saber se aquilo lá está em acordo ou está em desacordo com a palavra de Deus. Então assim, quando eu componho, com todo respeito à indústria gospel, eu não tô nem aí para vocês, cara. Eu não tô nem aí para vocês se vocês acham isso correto ou se vocês não acham isso correto. Eu não tô preocupado com as distribuidoras, com os grandes maestros. Eu não tô nem aí, cara. Minha preocupação é, será que eu vou agradar o Senhor em primeiro lugar? Número 2, essa música que eu tô escrevendo, ela é para engrandecer o Senhor ou para engrandecer o meu talento? Ela é bíblica? A letra dela fala de mim ou fala de Deus? É uma música horizontal ou é uma música vertical? Essas perguntas você tem que saber se responder. Se tudo apontar para o Senhor, vai e faz, cara. Sem medo. Se alguém não gostar, problema deles. E outra, se a igreja não cantar suas músicas, cara, faz como eu faço. Bota tudo no YouTube. Alguém vai ser abençoado. Não estou preocupado se eu vou ter uma voz na igreja. Eu estou preocupado se Deus vai olhar para mim e vai falar, cara, é agradável aos meus ouvidos. Então, se 1 ou 2 pessoas forem abençoadas, se 1 ou 2 pessoas se converterem por causa daquela música que você compôs, vai e faz, cara. Não se preocupem nos louros da fama desse mundo, nos louros da fama de uma indústria gospel corrompida e podre. Não se preocupa com isso não, cara. Pega seu violãozinho, faz a sua música tranquilo, sem se preocupar com o que as pessoas vão falar. Se preocupe com o que Deus vai falar de você. O resto, meu amigo, não importa. Quero deixar aqui o meu conselho. Esse é um vídeo que eu estou aconselhando você que está começando na música cristã, você que está interessado em cantar, em louvar o Senhor, você que, sabe, se interessa por música cristã. É assim que eu penso, né?
assim que eu aprendi e assim que eu vou continuar pensando, até que Deus me prove o contrário, ou que eu aprenda de uma forma diferente, que eu estou sempre aberto a aprender coisas novas, tá? Então, espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida, tenha sido bom para você e que você tenha aprendido algo novo. Eu queria convidar você a deixar o seu joinha aí, escrever a sua mensagem e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo.